Muito bom dia, cara Secretária de Estado, Senhor Chefe da Cooperação da União Europeia com Cabo Verde, Diretora-Geral da Inclusão, Senhor Representante das Nações Unidas e o representante em Cabo Verde da Unicef, Senhora Presidente do ICIEG, da Alta Autoridade para a Imigração, Senhor Diretor-Geral do Emprego, Senhor Inspetor-Geral do Trabalho, Senhora Presidente da Comissão Nacional de Prestações Sociais, Presidente do Instituto Nacional de Estatísticas, representantes dos serviços centrais, representante das câmaras municipais aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Hoje estamos cá, no dia 17 de outubro, para assinalarmos o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, cujo objetivo é todos nós consciencializarmos para a eliminação da pobreza extrema. E por causa disso estamos aqui hoje a refletir os caminhos em que temos que seguir. Mas a prevalência da pobreza extrema é um desafio que urge ser enfrentado, dado as suas implicações adversas sobre o bem-estar das populações. A pobreza extrema e o seu combate é um ato ético e moral de qualquer político e de qualquer governo. Enquanto houver um cidadão que não tem acesso a rendimento, à educação, à saúde, à eletricidade, à água, a saneamento, ao bem-estar mental, quer dizer que temos um problema e temos de o resolver. E a luta contra a pobreza não pode ser nunca uma luta de estatísticas e não pode ser nunca uma luta do antes e do depois. Tem que ser uma luta constante, fazendo as medidas todas terem efeito direto sobre a vida das pessoas. Porque enquanto houver cidadão na pobreza extrema, temos um problema e temos de o resolver. Mas os últimos dados não são animadores, nem para a comunidade internacional, nem para cada país individualmente. Pois diz claramente que, na ausência de taxas de crescimentos económicos robustos, o caminho pode levar a um aumento da pobreza. E o estudo demonstra que, pela primeira vez nos últimos 33 anos, a pobreza aumentou. Mais 70 milhões de pessoas passaram para a pobreza extrema em 2020 devido à Covid-19. E cerca de 719 milhões de pessoas subsistem ou vivem diariamente com menos de 2,15 dólares por ano até ao final de 2020. Por isso que a redução da pobreza extrema é um problema global. Mas sendo um problema global, Cabo Verde tem uma responsabilidade nacional e também a nível global, que é de conseguir ter capacidade, a ambição e o engajamento para reduzir e eliminar a pobreza extrema. Para isso tem que acontecer um crescimento económico robusto, diversificado e resiliente, que traduza, entre outras coisas, no fortalecimento e na expansão do setor privado, em última instância na criação do emprego, de um emprego digno, com repercussões a nível do rendimento dos cabo-verdianos. Está claro que estamos a viver uma conjuntura económica e financeira completamente incerta. Ninguém sabe quando é que termina a guerra e ninguém sabe qual é a verdadeira situação sanitária do mundo. Estamos quase
será a vencer a crise da Covid e não sabemos ainda como será ou como está a saúde a nível mundial. Pois estas incertezas não nos devem tirar o foco, não nos devem fazer um caminho de insegurança e de diminuição da crença de que é possível reduzir a pobreza e eliminar a pobreza extrema. Porque a dignidade da pessoa humana é superior a qualquer crise e a qualquer incerteza. E pois, num país democrático, num país que nasceu da forma como nascemos, no cruzamento de mundos, que venceu a fome, ousou ser independente, teve a coragem de implementar uma democracia, tem a obrigação de eliminar a pobreza extrema. E repito aqui que é um ato ético e moral de qualquer político. Pois é neste quadro que nós estamos a atuar e nós vemos a nossa ação. E em cooperação, em primeiro lugar, com os cabo-verdianos, fazendo-nos acreditar a todos que é possível darmos o passo seguinte, que é eliminar a pobreza extrema, mas também com a ajuda da cooperação internacional para podermos, de facto, conseguir erradicar a pobreza. E neste quadro, nós temos atuado de uma forma muito clara, porque sabemos que a pobreza extrema não está em todo o lado, não está em todas as pessoas. Sabemos a quem afeta. Em primeiro lugar, as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência, os jovens sem emprego, sem formação e sem educação, as meninas e as mulheres, os imigrantes, aqueles que escolheram Cabo Verde para viver, mas também os ex-toxicodependentes, os ex-reclusos e a comunidade LGBTI, pois são esses que são as principais vítimas, os principais rostos da pobreza extrema. Então é sobre esses é que temos que trabalhar. E temos um instrumento poderoso, que é o Cadastro Social Único, que registra a população pobre e toda a população cabo-verdiana. E neste momento já atinge 60% da população cabo-verdiana. O objetivo é fazer o cadastro chegar a todas as famílias cabo-verdianas. Mas sabemos também que a classe média e a classe média alta tem muitas dificuldades na sua inscrição no cadastro. Por isso, o ritmo tem sido mais lento agora, porque há municípios e há localidades onde toda a população pobre já está registada. Digo isso, pois, em cerca de 18 municípios, temos seguramente mais de 99% da população pobre registada. E é preciso nós continuarmos esse trabalho para que o nosso foco continue nesse público-alvo. Então, se já sabemos quem são, o que precisam para sair da pobreza extrema? Precisam de rendimento, precisam de acesso à saúde, precisam de acesso à educação, precisam de acesso à eletricidade, à água, a saneamento e a um trabalho digno. Pois então trabalhemos para isso. É por isso que no quadro do rendimento, o rendimento social de inclusão, que neste momento atinge de forma regular cerca de 4.000 famílias cabo-verdianas, mas que durante a pandemia foi alargado a 29.000 famílias, no próximo ano, no ano 2023, é possível nós conseguirmos ter mais 1.000 famílias com rendimento social de inclusão. Mas também no quadro do rendimento, vemos com especial ênfase as pessoas idosas, que não estão em nenhum regime de proteção social. E durante o ano de 2023, vamos introduzir no sistema de proteção, ou seja, vamos atribuir
mais 3.000 pensões para as pessoas com mais de 60 anos e resolvemos definitivamente os pendentes que existem nos municípios sobre os pedidos de pensão social mínimo. Mas para além da pensão e do rendimento social de inclusão, temos o acesso à saúde, pois mais do que melhorarmos o diagnóstico médico e as condições dos nossos hospitais, é preciso fazer com que as pessoas tenham acesso. Por isso que a taxa moderadora de saúde está isenta para as pessoas menos possidentes, mas também o plafond no acesso a medicamentos foi aumentado. E vamos, durante o ano de 2023, tomar uma medida estruturante, pois sabemos que 50% das pessoas que trabalham em Cabo Verde ou das pessoas que não têm acesso a nenhum tipo de proteção social também não têm assistência medicamentosa, pois no quadro do Fundo Mutualista da Pensão Social Mínimo queremos alargar a assistência medicamentosa a todos os agregados que estão inscritos no cadastro no grupo 1 e no grupo 2. É uma medida que permite maior qualidade no acesso à saúde e permite assistência medicamentosa às nossas famílias. Mas continuando no acesso à educação, para além da isenção das propinas e do reforço de transporte escolar no ensino básico e no ensino secundário, nós agora vamos mais longe. Queremos que todas as crianças cabo-verdianas entre os 0 e os 18 anos, neste caso crianças e adolescentes, possam ter acesso à educação, à rede nacional de creches e do pré-escolar, que permite que as nossas crianças estejam na escola e liberta uma parte substancial dos chefes de família em Cabo Verde para a produção. Pois na eletricidade, a tarifa social de eletricidade e água vai ser reforçada, aumentando de 30% para 50%, diminuindo o IVA de 15% para 8%. Mas vamos mais no acesso à habitação, com cerca de 500 famílias na cidade da Praia que vão ver as suas habitações reabilitadas, com mais quase 300 novas habitações nas ilhas do Sal e da Boa Vista, para que as pessoas possam ter acesso à habitação condigna. Assim como um amplo programa de reforço do acesso às casas de banho, aos sanitários, no quadro do Fundo do Ambiente, para que cada cabo-verdiano possa efetivamente ter acesso aos bens básicos. Por isso é que é fundamental continuarmos esta luta. Mas eu creio que o que eu acabei de anunciar são medidas diretas para uma franja da nossa população. Mas a sua sustentabilidade e a continuidade para dizermos que efetivamente estamos a erradicar a pobreza extrema passa por um crescimento económico robusto, forte e resiliente. Pois só o crescimento, o desenvolvimento de mais-valias, a criação de riqueza, pode dar-nos as bases para termos mais inclusão e menos pobreza. Por isso que o programa de retoma dá uma grande ênfase ao reforço das nossas empresas com medidas fiscais e medidas económicas, mas também que permita uma maior inclusão das nossas famílias. Pois, identificados onde estão, quem são, o que temos de fazer, estando no cadastro, faltam-nos recursos. Pois criamos o Programa Mais. Mas no Programa Mais criamos o Fundo Mais. E o Fundo Mais não é mais nem menos do que um aumento no próximo ano, em 2023, da taxa turística em €0,5. E este €0,5 será canalizado para o Programa Mais e para o Programa de Combate à Pobreza Extrema. Só no próximo ano, numa estimativa por baixo, teremos mais 1,5 milhões de euros que serão aplicados no Programa de Redução da Pobreza Extrema.
pois se o aplicarmos efetivamente naqueles que mais precisam, que o cadastro já nos diz onde estão, quem são, podem crer que daremos um passo de gigante para podermos erradicar a pobreza extrema. Mas, por vezes, a pressão alheia, aqueles que nem sequer estão na pobreza ou que estão longe disso, na primeira dificuldade, podem querer introduzir o ruído e podem levar o governo ou as outras entidades, legitimamente, a tentar acomodar a medidas e políticas que podem não ser da erradicação da pobreza extrema. Por isso que aqui o foco é fundamental e essencial para que possamos fazer isso. Por isso que temos que proteger o cadastro social único. É o melhor e o maior instrumento que temos para demonstrarmos que estamos a ser justos, eficientes e atingir as pessoas certas. Pois, neste combate contra a pobreza e a eliminação da pobreza extrema, nunca é demais também lembrarmos que fizemos um caminho e, como bem disse lá atrás, nos últimos 30 anos é a primeira vez que a pobreza está a subir a nível global. Isto quer dizer que o caminho tem que ser continuado, nos países com mais força, noutros com menos. Mas há um dado interessante: os países que são democráticos, os países onde há diversidade, os países que efetivamente as instituições funcionam, têm a accountability, são os países que dão passos mais seguros, mais firmes na eliminação da pobreza extrema. Por isso que a maior marca que este país tem somos nós, a nossa marca Cabo Verde. Um país de democracia, de liberdade, de diversidade, resiliente, mas que sabe o que quer. Pois a nossa referência no plano internacional, ela só é possível pela nossa marca Cabo Verde. Pois, sabendo tudo isso, tendo todos esses ingredientes, só nos resta trabalhar. Por isso que nós queremos partilhar com todos, para que todos possam saber o caminho que temos que percorrer. E agradecer a cooperação internacional nas várias áreas, em particular, neste caso em concreto, a União Europeia, que através da ajuda orçamental e um conjunto de indicadores está a dar-nos um empurrão no sentido de atingirmos os nossos objetivos. Também os consultores que nos vão ajudar a delinear essa estratégia, e a todas as instituições que trabalham nas várias áreas, nos vários grupos-alvos, que sabem onde estão as pessoas e que estão mais próximas das comunidades. Pois que este workshop seja, de facto, um ato onde nós possamos dizer com toda a clareza que eliminar a pobreza não é um gesto de caridade, não é um gesto de, diria, utilizando uma expressão nossa, de diminuir coitadeza. Eliminar a pobreza extrema é um imperativo ético, é uma condição essencial para um ser humano. Portanto, não há coitadeza nem pena quando se cumpre o direito constitucional de cada um. É um direito de todos os cabo-verdianos terem acesso a uma vida digna, pois as sortes de uns e outros são diferentes, as bases de uns e outros são diferentes. Naturalmente, há aqueles que têm mais mérito, esses devem ser incentivados, mas quando as bases são profundamente desiguais, compete ao Estado e ao Governo criar todas as condições para que haja uma igualdade. E essa igualdade é o mínimo que cada um deve ter. São os mínimos olímpicos no acesso aos principais bens. Pois o trabalho é árduo e temos essa obrigação de a fazer bem por nós, pelo nosso país e pelo mundo. Desejo, pois, um excelente trabalho. Já sabem onde estão as pessoas. Já sabem ou já sabemos o que precisam. Temos um orçamento que nunca chegará, pois sempre os recursos são escassos. Mas há algo que depende de nós. A nossa vontade, a nossa atitude,
o nosso engajamento para eliminarmos a pobreza extrema. Desejo, pois, um bom trabalho e que no próximo ano, se aqui estivermos, para dizermos que estamos no bom caminho, um dia livraremos Cabo Verde da pobreza extrema. Muito obrigado.